O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, acompanhado do ministro da Educação, Nuno Crato, inaugurou segunda-feira, dia 20 de outubro, o Centro Escolar de Forjães, um equipamento que inclui as valências de pré-escolar e primeiro ciclo e que foi construído de raiz num investimento de aproximadamente 2,5 milhões de euros, dos quais 85% foram financiados por fundos comunitários. A cerimónia contou com a presença de diversas individualidades e de muita gente anónima que se quis associar também ao ato festivo, abrilhantado por alguns momentos musicais a cargo das crianças e jovens da Escola de Música de Esposende. Um grupo de manifestantes quis mostrar o seu descontentamento ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Manuel Ribeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Forjães. O que é que representa para a freguesia um espaço destes? Isto é um bem essencial, fundamental e é um grande investimento para a freguesia. Como é que devo dizer? Vale a pena estes investimentos em termos de futuro para os nossos alunos e para situações de novas aprendizagens. A inauguração ser feita pelo Primeiro-Ministro de Portugal. É uma honra para Forjães e, de facto, é qualquer coisa de normal. Não é dizer que é surreal, mas trazer o Primeiro-Ministro aqui a Forjães para um acontecimento destes, acho que não é qualquer um que consegue. Por isso dou os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara por ter conseguido esse grande feito de trazer cá o nosso Primeiro-Ministro. Antes de mais, este é um edifício da Escola Básica de Baixo Neiva. É um edifício que está integrado na escola já existente e está direcionado para o primeiro ciclo e pré-escolar. Relativamente à abertura do centro escolar, como é mais conhecido, será sempre uma mais-valia para adequar as exigências de um ensino às exigências que hoje em dia é posto em termos de edifícios escolares. Este centro escolar tem os professores todos? Já temos os professores todos. No centro escolar temos os professores todos. Portanto, não há qualquer tipo de problema dos alunos estarem já a utilizar. A escola já está a ser utilizada? A escola já está a funcionar do dia 12 de setembro. Inicialmente não tínhamos os professores todos, mas atendendo ao corpo docente que estava dispensado a componente letiva e à sua boa vontade, porque nós temos os melhores professores do mundo aqui em Forjães, conseguimos colmatar essas ausências até à colocação dos professores definitivos. Como diretora, quer deixar uma mensagem? Tudo pela educação. Ou seja, trabalhemos todos em prol da educação. É isso que neste momento é importante fazer, tanto a nível do Conselho como a nível nacional, porque serão estes os nossos alunos que são os homens de amanhã e são eles que irão dirigir o futuro do nosso país. Chegada da comitiva do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho ao Centro Escolar de Forjães.
centro escolar, destinado à formação humana das crianças, adolescentes e jovens, ao progresso das ciências e à promoção das atividades literárias, seja um lugar onde os discípulos e mestres, instruídos com a palavra de verdade, sigam os ensinamentos da vida cristã. Se derem licença. Fácil manter assim a concentração, não é? Mas nós temos que nos habituar desde pequenos a concentrarmos naquilo que é mais importante. É, não é? Foi um prazer ouvir. Obrigada. Obrigado. Parabéns. Obrigado. São as condições. A miudagem gosta muito de vir por aqui. Realmente o nosso acompanhamento ao centro de eles incentivar à leitura e nós temos duas professoras bibliotecárias que são o melhor que pode existir ao lado. Hoje em dia, presumo que os alunos já sejam frequentadores crescentes da internet. Portanto, haverá muitos conteúdos, com certeza, didáticos e pedagógicos que conseguem encontrar através destas ferramentas. Tudo a trabalhar. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 50. Já viram quem é que vem à nossa sala hoje? Sim! É muita gente. Eu estou impressionado que vocês conseguiram manter a concentração, né, e cantar ali tão certinho. Ensaiaram outra vez? Sim! Quantas? 50, ainda há pouco disse na sala ao lado, é o número de anos que eu tenho. É? Parece muito. Então vocês ensaiaram muito menos vezes, de certeza. Sim, senhores, estão entusiasmados com este ano? É? É o primeiro. Gostam desta escola? Sim. Vocês o ano passado onde é que estavam a estudar? Então, Onde é que estavam a estudar? estavam todos a conversar, agora respondam às perguntas. Onde é que era a vossa escolinha? Onde é que ficava? Era cá? Sim, sim. Fragoso. Vocês não faziam trabalhos de casa? Não é? Então eu estou a ver que andamos distraídos aqui. Agora fazem. Mas agora vão fazer, com o colega. Hoje é um dia especial. Vocês têm muitos irmãos? Eu não tenho nenhum. E não gostavam de ter? Sim. Bom, então já temos conversa para logo à noite. Bom jantar. Bom jantar. Está um segundo ótimo. É um belíssimo espaço, sem dúvida nenhuma. Vocês gostam aqui desta escola? Sim! Eu não conhecia, mas estou muito impressionado. Belíssimas condições, não há dúvida. Como é que se chama este piso? Eu ando a fazer perguntas muito difíceis. Estou a ver. Eu penso que não é. Penso que não é de borracha, embora seja realmente um material flexível. A ideia é essa, é que amoleça as quedas para que as pessoas não se alejem.
Quem é que te ajudou? Quem é que te ajudou a vir para aqui? Não. Quem foi? Ai, tanta vergonha, tanta vergonha. Vamos dar início ao período de intervenções. Passados 30 anos da abertura da Escola Básica do Baixo Neiva, data a comemorar no próximo dia 10 de dezembro, a primordialmente denominada EB23 de Forjães e posteriormente como é ainda subejamente conhecida Escola Básica Integrada de Forjães, passa a possuir um novo edifício escolar direcionado para o pré-escolar e primeiro ciclo. De enaltecer o esforço e dedicação dos professores e assistentes operacionais que trabalharam muito além do seu horário para que os alunos fossem recebidos nesta nova casa. Não é por acaso que somos uma escola de sorrisos. A minha primeira palavra é dirigida ao Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, agradecendo de uma forma muito especial e sincera o facto de ter acedido ao nosso convite e de se ter disponibilizado para inaugurar este equipamento. Há mais de 15 anos que não tínhamos honra de receber a visita oficial de um Primeiro-Ministro ex-Posende e isso apenas valoriza e enobrece a sua atitude e confere ainda mais importância a este momento. Esposende tem sido reconhecido ao longo dos anos como um município exemplar do ponto de vista da estabilidade financeira, mas simultaneamente como um município empreendedor, capaz de aproveitar bem as oportunidades que se lhe apresentam, nomeadamente através da execução dos fundos comunitários. E, modéstia à parte, temos-lo conseguido, criando desenvolvimento e emprego de forma indireta, dando assim o nosso humilde contributo para o crescimento e desenvolvimento do país. Contas equilibradas, com um exercício líquido positivo, relativo a 2013, de cerca de 3 milhões de euros e um superávit de cerca de 1,6 milhões de euros. Menor número de funcionários por habitante entre os 308 municípios. Considerado um dos 10 mais eficientes do país, de acordo com um estudo independente publicado no jornal I. De forma sintética, temos obras em curso, incluindo este equipamento, que agora inauguramos, que apontam para cerca de 3,5 milhões de euros. Obras no litoral, quer de proteção costeira, quer de requalificação por via do programa Polis Litoral, que orçam em cerca de 14 milhões de euros. Obras de melhoramento e modernização da rede de saneamento em alta, por parte da empresa Águas do Noroeste, que rondam os 24 milhões de euros. Apesar de termos perdido receitas provenientes das taxas urbanísticas, da publicidade, das transferências do Estado e de ainda termos que dar o nosso contributo solidário de 140 mil euros ano durante 7 anos, solidário, mas obrigatório, e para aliviar aqueles que andaram a gastar aquilo que não tinham, é verdade, baixámos o IMI 2 anos consecutivos e vamos continuar a baixar até atingirmos o valor mínimo legal numa clara medida de apoio às famílias. Não cobramos derrama como medida de apoio às empresas. Criámos o projeto da Loja Social, Rede Solidária, como medida de apoio aos mais carenciados. Reduzimos em 50% o custo de ocupação de espaços públicos com esplanadas como medida de apoio aos comerciantes. E, diretamente ligado à educação, participámos no programa europeu Comenius Regio, partilhando experiências educativas com as escolas da região de Kielce, na Polónia, em parceria com o agrupamento de escolas de Marinhas. Oferecemos, pela primeira vez, os livros escolares a todos os alunos do primeiro ciclo. Atribuímos bolsas a alunos do ensino superior oriundos do nosso concelho. Apoiámos o transporte para além daquilo que a lei nos obriga, comparticipando a partir dos 2 km. E criámos programas educativos especiais, como, por exemplo, o da equitação terapêutica ou o programa de música no pré-escolar. Requalificámos escolas um pouco por todo o concelho. E, entre outros apoios financeiros, construímos novas escolas, como o exemplo esta que agora acabamos de inaugurar, dotando-as das mais modernas tecnologias. É uma honra muito grande estar aqui convosco numa ocasião tão importante para o Concelho de Esposende e, sobretudo, aqui para esta localidade que passou a dispor, não há dúvida nenhuma, todos tivemos a oportunidade, durante a visita, de o constatar, de um equipamento que não é mais um equipamento, é uma escola que está adequada às necessidades do Concelho e que está devidamente integrada em todo este conjunto que harmoniosamente oferece boas condições para todos aqueles que precisam, no pré-escolar e no ensino básico, de obter acesso a esta política pública
e a tudo aquilo que com ela deve ser disponibilizado em qualidade aos seus beneficiários. Nós dispusemos durante vários anos de recursos muito significativos para fazer a renovação e a requalificação do Parque Escolar Nacional. E se não questionamos essas necessidades, na verdade, o dispêndio que foi realizado em muitas das intervenções foi desproporcionado o suficiente para constatarmos que podíamos ter tido intervenções que resolvessem os problemas das escolas que já foram requalificadas e ainda assim teria sobrado muito dinheiro, teríamos tido muitos recursos para poder requalificar muitas outras, como é o caso da escola secundária de Esposende, que precisavam de intervenções e que por essa razão acabaram por não ter essas intervenções. E hoje podíamos ter, de facto, um parque escolar de grande qualidade em todo o país, quando o temos apenas em parte do país. E nos próximos anos teremos dificuldade em ter os meios financeiros suficientes para fazer tudo aquilo que era necessário fazer noutros concelhos. Esta intervenção que foi feita aqui nesta escola não é única. Houve um papel muito importante que foi desempenhado pelas autarquias locais no seu conjunto e que foi permitindo ao longo destes anos, sobretudo ao nível do ensino básico e do pré-escolar, dotar os municípios de uma oferta muito relevante. Isso foi feito também com fundos europeus, mas foi feito com fundos municipais. E do ponto de vista nacional, isso ocorreu com muitas obras também de requalificação que se foram mantendo, mesmo aquelas que nos pareciam requalificações demasiado caras e que nós conseguimos travar a tempo para poder refazer de outra maneira. Isto é, para em vez de ter as obras que estavam inicialmente estimadas em 15, 20 milhões por intervenção, que as pudéssemos fazer por um pouco menos e, com isso, salvar ainda essas intervenções. Na verdade, nos últimos anos, o país teve um caso que é notável, que é, apesar das circunstâncias muito difíceis por que o país passou, a educação, tal como de resto a saúde, que é outra grande política pública que está muito próxima das pessoas, das famílias e dos cidadãos, tivessem conhecido obras ou de qualificação, ou de recuperação, ou de novas edificações que nos permitiram melhorar quer o parque escolar, quer os equipamentos ao nível do Serviço Nacional de Saúde. As autarquias locais conseguiram, ao longo dos últimos anos, garantir um nível de intervenção em áreas de política que são essenciais para os cidadãos, um nível de intervenção complementar àquele que é feito pela Administração Central, que é digno de sublinhado. E eu estou convencido que nos próximos anos as autarquias locais estarão cada vez mais vocacionadas para desenvolver atribuições e competências nestas áreas de políticas públicas fundamentais, sobretudo na área social. Refiro-me à educação, refiro-me à saúde e refiro-me também ao apoio social. À medida que boa parte daquilo que eram as intervenções sobre as infraestruturas foram sendo conseguidas, os municípios têm agora outros desafios de qualificação destas políticas públicas que não deixarão de ser reclamadas pelas populações que estão mais próximas do poder local. Em termos de educação, nós este ano avançámos já razoavelmente nos contratos-programa que permitem mais descentralização para os municípios. E isso é feito, evidentemente, encontrando o equilíbrio entre aquilo que nós transferimos em termos de responsabilidades e depois a execução financeira, que não pode deixar de ser assegurada para que os municípios vão criando uma confiança crescente quanto à possibilidade de virem a acolher no futuro, em lei, novas competências e atribuições, a que correspondam também termos de financiamento que permitam que essas competências e atribuições possam ser desenvolvidas plenamente. Julgo que, durante o próximo ano, conseguiremos fazer o mesmo na área da saúde, sobretudo no que respeita
a uma política de proximidade, sobretudo ao nível do chamado dos centros de saúde, da política familiar, daquilo que são considerados os cuidados primários de saúde. Eu estou convencido que o próximo ano nos trará um nível de descentralização progressivo neste domínio. E conseguiremos também, sobretudo articulando com as instituições, as principais instituições de solidariedade social, transpor para o nível dos municípios e futuramente para as comunidades intermunicipais e para as comunidades urbanas, uma responsabilização maior ao nível do apoio social que hoje é garantido através do Instituto de Segurança Social. Queria ainda fazer notar, do lado da educação, muito em específico, que nós acabámos por ter um ano escolar com um início mais atribulado do que nós tínhamos pensado, pelo menos eu e o Sr. Ministro da Educação. Mas, como já aqui foi referido, nós não gostamos muito de fazer de conta. Quando eu e o Sr. Ministro da Educação estivemos na visita a uma escola a assinalar justamente a abertura do ano letivo, estávamos longe de pensar que teríamos ainda de aguardar quase um pouco mais de um mês para ver normalizada inteiramente a abertura do ano escolar. Sabemos hoje que as situações que envolveram os concursos que tiveram problemas abrangeram quase 2% dos professores que estavam nesse concurso. E apesar de serem apenas 2%, não há dúvida de que isso acabou por ocasionar um transtorno grande e um impacto grande em muitas escolas. Não foi em todas, mas foi em muitas escolas. E de uma forma que eu aqui quero sublinhar publicamente, já o fiz uma vez na Assembleia da República, mas quero fazer novamente, o Sr. Ministro da Educação mostrou um grande sentido de responsabilidade ao querer assumir o erro que se tinha cometido e corrigi-lo. E eu penso que é isso que se tem de exigir das pessoas que têm responsabilidades. Não é que fujam às suas responsabilidades, não é que sacudam as suas responsabilidades do capote, como se costuma dizer. O que se exige das pessoas em quem confiamos é que resolvam os problemas. E apesar da legislação que foi, entretanto, criada, que visava justamente aproximar das escolas a decisão pela contratação dos professores, de forma a podermos ter um modelo mais descentralizado do que aquele que existia e com menos arbitrariedade do que aquela que tinha sido detectada nas colocações anteriores, apesar disso, o concurso revelou um problema que teve de ser resolvido. Estamos praticamente em condições de dizer que ele está resolvido. Esperamos agora poder encontrar, na medida do possível, encontrar formas de compensar os alunos que perderam estas semanas de aulas, alguns perderam mais do que outros, e isso não tem uma solução igual em todas as escolas. Nós não podemos simplesmente sobrecarregar os alunos com aulas suplementares, na medida em que a sua carga horária já é relativamente preenchida e, portanto, nunca conseguiremos fazer uma compensação perfeita. Sr. Ministro da Educação, realmente foi um tempo conturbado este por que passamos. Tenho muita honra em poder dizer que o Sr. Ministro da Educação, tendo-me colocado na altura o seu lugar à minha inteira disposição para que o Primeiro-Ministro pudesse decidir como entendesse, nunca evitou lavar as mãos, ou melhor, nunca evitou agarrar no problema e nunca procurou lavar as mãos do assunto. E isso só significa que acertei quando o escolhi para ser Ministro da Educação. E gostaria de deixar uma mensagem clara para todos aqueles que apostam na instabilidade, seja através do ruído, seja através de outras manifestações que muitas vezes se sobrepõem àquilo que é o debate democrático que deve existir na sociedade. E essa mensagem é a seguinte: as instituições precisam de estabilidade. Precisam de estabilidade para que as políticas se possam desenvolver de forma a produzir
os seus efeitos desejados. São normalmente os países, como já foi o caso de Portugal, em que os governos mudam ao sabor do fleuma dos seus dirigentes e da sua incapacidade para resolver os problemas. São os países que funcionam nesses termos os que apresentam atraso maior. Os países mais desenvolvidos não são aqueles que resolvem os seus problemas com crises políticas, com crises de governo e a substituir membros do governo e da administração. Nós estamos, por isso, apostados, como eu sempre desde o início, em que as políticas públicas possam decorrer com normalidade. Os eleitores têm os prazos próprios para fazer os seus votos para o futuro e para julgar aqueles que governaram. É assim que deve ser. E quem governa tem que ter a humildade de umas vezes reconhecer a importância de decisões que teve de tomar, outras vezes o efeito menos positivo, ou às vezes até o efeito indesejado de decisões que tiveram de ser tomadas. Nunca há uma face apenas de uma decisão ou de um governo. Não há nada, praticamente, de que só se possa dizer bem. Mas se um governo tem de ter a humildade de reconhecer aquilo que faz mal, tem o direito de reclamar também as condições que são necessárias para o exercício democrático daqueles que lhe confiaram o voto e uma missão. É isso que eu tenho reclamado para o meu governo, que é, como quem diz, para o governo de Portugal. Se andasse com os nervos à flor da pele e se andasse sempre a acudir à pressão daqueles que têm muitas ansiedades e que querem ver tudo resolvido de um dia para o outro, ou que se impacientam das coisas não serem resolvidas como querem, bem, então Portugal, nestes 3 anos e pouco, talvez tivesse tido mais do que um governo. Talvez mais do que um resgate, talvez mais do que um programa de austeridade, talvez menos futuro do que aquilo que os portugueses merecem. Temos a oportunidade de proceder a um nível de avaliação das escolas, dos professores, dos alunos, do sistema, como durante muitos anos não o conseguimos ter. Vamos iniciar no próximo ano letivo a introdução do inglês justamente ao nível do ensino básico no seu segundo ciclo. No primeiro ciclo, peço desculpa. A partir do 3º ano de escolaridade. Folgo em saber que foi o meu governo que conseguiu generalizar o ensino obrigatório da língua inglesa no ensino básico. Durante vários anos, ela funcionou de forma opcional. Passou a ser obrigatória no 3º ciclo e será agora obrigatória no 2º ciclo. No 1º ciclo, peço desculpa. Já tinha sido generalizada no 2º ciclo. Embora, como sabem, o facto dela ser facultativa no 1º ciclo fazia que todo o ensino do inglês obrigatório no 2º ciclo tivesse de funcionar como se antes nada tivesse acontecido. O que nós estamos, portanto, a fazer, no fundo, é introduzir 7 anos de inglês obrigatório nas nossas escolas. Para terminar, queria apenas deixar uma palavra a todos aqueles que, trabalhando aqui nesta escola, vão ser responsáveis, no fundo, por garantir que o investimento que aqui se fez seja um investimento com elevado retorno no futuro. Nem sempre, quando se gasta dinheiro, se consegue um efetivo retorno. Muitas vezes, como sabem, houve, no nosso passado recente, investimentos importantes que não deram o retorno esperado. Pelo contrário, até geraram encargos. É muito importante que nas escolas seja respeitado, disse-o na abertura do ano letivo, e quero aqui reafirmá-lo, que nas escolas não haja nenhum complexo e se possa ensinar. É para isso que servem as escolas.
Elas depois podem ter muitas outras utilidades. Mas se não tiverem esta primeira, que é a de transmitir conhecimentos e de ensinar, o seu principal propósito não é atingido. E esse substituto não tem hoje uma figuração óbvia. Quando a escola falha, é muito mais difícil à generalidade das pessoas recuperarem. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Muitos daqueles que hoje, depois da crise económica, acabaram por ficar desempregados e que esperam ter uma nova possibilidade de retornar ao mercado de emprego, sabem que quanto mais deficiente é a sua formação de base, mais difícil é conseguirem reintegrar-se no mercado de trabalho. As crises futuras, portanto, começam-se a preparar hoje. E há sempre crises no futuro. Quanto melhor nos prepararmos hoje para elas, melhor as conseguiremos debelar. E tenho a certeza que os jovens que vão estudar e aprender aqui nesta escola, Senhora Diretora, têm uma equipa muito motivada, que sabe trabalhar para além daquilo que é, muitas vezes, o horário formal, que está mais preocupada com o resultado substantivo do seu trabalho do que, às vezes, com o seu horário. E se todos precisamos de disciplina e de método e, portanto, de planear com rigor, muitas vezes todos temos de fazer, para além daquilo que vem nos manuais, todos nos temos de transcender um bocadinho para que as coisas aconteçam como nós desejamos que possam acontecer. Tenho a certeza que as crianças que vão estar aqui nesta escola têm uma equipa excepcional que será, de alguma maneira, responsável pelo seu sucesso educativo ao longo da vida e também pelo seu sucesso enquanto seres humanos. Direi, portanto, Senhora Diretora, que esta escola tem tudo o que precisa para dar certo. E eu tenho a certeza de que vai dar certo. Muitos parabéns por todo o seu trabalho e de toda a sua equipa. Muito obrigado. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias e televisão em Esposende.